Olá! Hoje falaremos sobre a Neisseria gonorrhoeae. Vamos falar um pouco sobre suas estruturas, suas características gerais, seus fatores de virulência e os exames para o seu diagnóstico. Estrutura antigênica. Dependendo dos antígenos polissacarídeos capsulares específicos dos grupos, os cocos são subdivididos em 13 sorogrupos. Os cocos que carecem de antígeno específico dos grupos são considerados não patogênicos. Cada sorogrupo inclui muitos sorotipos. Por exemplo, cocos do grupo A têm um único sorotipo, enquanto os cocos do grupo B e C consistem em muitos sorotipos. A sorotipagem de estirpes é útil para a identificação de estirpes virulentas para estudos epidemiológicos. Características gerais. Componentes da parede celular e propriedades antigênicas. A parede celular da Neisseria gonorrhoeae, como qualquer outra bactéria gram-negativa, consiste em 3 camadas: superfície celular externa, camada média de peptidoglicano e membrana citoplasmática interna. Estes contêm as seguintes proteínas: POR, OPA e RMP. Eles medem de 6 a 8 milímetros de diâmetro. As bactérias recém-isoladas geralmente são encapsuladas. Elas são imóveis e não são esporulados. Fatores de virulência. Fatores de virulência da Neisseria gonorrhoeae e suas funções biológicas. Cápsula. Previne a fagocitose. Pili. Fixação mediada de gonococos às células epiteliais não ciliadas. Prevenir a ingestão e morte de gonococos por neutrófilos. Por proteínas. Confere resistência à morte sérica de gonococos, impedindo a fusão do fagolissoma nos neutrófilos. Opa-proteínas. Por adesão bacteriana entre si e para a célula eucariótica. RPM-proteínas. Produzem anticorpos que bloqueiam a atividade bactericida sérica contra gonococos. Lipo-oligosacarídeos. Possui atividade endotóxica da bactéria. IgA-protease. Destruir a imunoglobina IgA. Beta-lactamase. Degrada anéis beta-lactâmicos na penicilina. Plasmídios. Determinantes de virulência transmitidos por plasmídios estão associados à resistência antimicrobiana. Outros fatores de virulência. A proteína POR da proteína da membrana externa confere resistência à morte sérica de gonococos, impedindo a fusão do fagolissossomo nos neutrófilos. As proteínas OPA medeiam a adesão da bactéria umas às outras e às células eucarióticas. As proteínas RMP produzem anticorpos que bloqueiam a atividade bactericida contra os gonococos. O lipo-oligosacarídeo da bactéria possui atividade endotóxica. Epidemiologia. A Neisseria gonorrhoeae é exclusivamente um patógeno humano. Os gonococos são encontrados apenas em condições infectadas. Em mulheres infectadas, são mais comumente encontrados no endocérvice e em homens infectados, na uretra. Em homens e mulheres, os gonococos também podem ser encontrados na faringe, nos olhos e no reto. Os gonococos não são encontrados como flora normal na mucosa da uretra, no colo do útero ou vagina. Os fômites não desempenham nenhum papel de transmissão da doença, porque os gonococos morrem rapidamente fora do corpo humano. A patogenia da Neisseria gonorrhoeae causa doença primeiro ligando-se às células da mucosa. Posteriormente, eles entram nas células e se multiplicam dentro das células e passam pelas células para o espaço subepitelial, estabelecendo assim a infecção. Os pilis ajudam na adesão de gonococos às superfícies mucosas e também contribuem para a resistência ao prevenir a ingestão e morte pelos leucócitos. As proteínas da membrana externa, como as proteínas OPA, facilitam a adesão entre gonococos e também aumentam a adesão aos fagócitos. As proteínas OPA também facilitam a migração subsequente de gonococos para as células epiteliais. As proteínas POR inibem a fusão do fagolissossomas nos fagócitos, protegendo assim as bactérias fagocitadas da morte intracelular. A produção de beta-lactamase pela bactéria também contribui para a invasão.
A resposta do hospedeiro é caracterizada por infiltração de leucócitos, seguida de descamação epitelial, formação de microabscessos na submucosa e produção de pus purulento. O diagnóstico laboratorial da Neisseria gonorreia são feitos por amostra, microscopia, cultura e sorodiagnóstico. As amostras genitais, como corrimento uretral, corrimento cervical, retal e faríngeo, são coletadas para isolamento e identificação de gonococos. Microscopia, coloração de Gram de exsudatos uretrais, a presença de 4 ou mais leucócitos por campo de imersão em óleo no esfregaço de exsudato uretral com coloração de Gram é diagnosticado uretrite. A demonstração de diplococos intracelulares gram-negativos típicos é característica de Neisseria gonorreia. A coloração de Gram ajuda no diagnóstico presuntivo da infecção gonocócica. A cultura é o isolamento de Neisseria gonorreia de espécimes clínicos por cultura confirma o diagnóstico de gonorreia. Os sorodiagnósticos são testes feitos para detectar antígenos gonocócicos ou anticorpos específicos no soro para diagnóstico de gonorreia, usando lisados de células inteiras, proteínas pilus e antígenos LPS dos gonococos demonstram anticorpos no soro. Estes testes sorológicos não são recomendados para uso rotineiro. Estes são usados apenas em situações específicas, como gonorreia crônica, artrite gonocócica e entre outros.